Olá, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Deputados prestam homenagens às vítimas da tragédia de Suzano, em São Paulo. 8 pessoas foram mortas depois que 2 atiradores invadiram uma escola na última quarta-feira. O caso acirrou o debate aqui no Parlamento sobre a flexibilização da posse e do porte de armas. 2 suspeitos de assassinar Marielle Franco e o motorista dela foram presos na semana em que o crime completou 1 ano. Representantes do partido da vereadora aqui na Câmara cobram da polícia agora o nome do mandante do crime. E você vai ver também. 18 anos de tramitação e o plenário aprovou o projeto que criminaliza o assédio moral no trabalho. Também foi aprovada a apreensão preventiva de armas de agressores de mulheres. O texto da nova Previdência dos militares deve chegar na próxima quarta-feira, mas o assunto já vem movimentando a bancada militar aqui na Câmara. Há quem defenda manter o sistema de aposentadoria deles como é hoje. 24 comissões permanentes da Câmara foram instaladas e tem novo presidente, inclusive a CCJ, que vai dar início ao debate oficial sobre a reforma da Previdência. O plenário da Câmara prestou homenagem às vítimas de uma escola paulista de Suzano. 8 pessoas foram mortas depois que 2 atiradores invadiram um colégio na última quarta-feira. A tragédia repercutiu entre os deputados e a sessão que estava em andamento foi encerrada. Há 1 ano atrás aconteceu isso comigo e pela proteção de Deus e o meu preparo militar eu estava lá e nenhuma pessoa inocente foi atingida. Olha o que nós estamos vivendo hoje. É muita tristeza, é muita revolta. Nós precisamos endurecer essas leis. Nós apresentamos um projeto aqui na casa para garantir um sistema de segurança mínimo em qualquer que seja a escola. Seja escola privada ou escola pública, tem que existir um sistema mínimo de controle, de acesso às pessoas que adentram a esses estabelecimentos de ensino, tanto com vigilantes que podem estar nessas escolas, porteiros, como também a utilização de equipamentos e tecnologia que possam identificar um metal. Esta violência tem tomado conta no país inteiro e está invadindo outras áreas do convívio social e aí acaba criando razões para que pessoas, entendeu, ouçam esse discurso de ódio, esse discurso de violência e cometam uma barbaridade como essa que aconteceu nessa escola lá no município de Suzano. E isso mostra que esse debate sobre desarmamento é fundamental. Não é uma política de porte de armas, de acesso a armas que nós vamos solucionar os problemas do país. Pelo contrário, é isso, vai aumentar a violência. Deixemos a disputa política sobre a questão das armas para mais tarde. Que nesse momento se respeite o que está acontecendo em Suzano, porque estamos chorando os filhos. O Brasil está de luto. Convido aos nobres deputados e deputadas para, de pé, fazermos um minuto de silêncio em relação à tragédia ocorrida na cidade de Suzano. Solidariedade total às famílias, às vítimas. E espero que a gente não veja episódios como esse novamente no nosso país e que a gente possa continuar investindo, mudando o Brasil, criando condições e esperança para que todos os brasileiros tenham oportunidades e que a gente não veja mais episódios como esse acontecendo no nosso país. E a prisão de 2 suspeitos pelo assassinato de Marielle Franco também repercutiu aqui na Câmara. Representantes do PSOL, partido da vereadora assassinada no Rio de Janeiro há 1 ano, querem agora que a polícia aponte o mandante do crime. Marielle Franco foi executada a tiros dentro de um carro após sair de um evento no dia 14 de março de 2018. Na ação, o motorista da vereadora, Anderson Gomes, também foi atingido e morreu no local. No Rio de Janeiro, Marielle lutava pelos direitos das minorias e da população das favelas. Na Câmara dos Deputados, uma comissão externa foi formada para ajudar na investigação. Mas o relatório final apontou falhas na apuração do caso e recomendou que a investigação fosse feita por órgãos federais. 1 ano depois do assassinato, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu os supostos atiradores.
O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, quer a conclusão imediata do caso. Quem matou Marielle não foi apenas quem apertou o gatilho. Quem matou Marielle foi quem planejou a sua morte, foi quem desejou a sua morte, foi quem contratou. Cabe à Polícia Civil, em um prazo imediato, dizer pra gente quem é o mandante. Com uma grande faixa onde se lia a frase "Quem mandou matar Marielle" ao lado de uma imagem do perfil da vereadora do Rio de Janeiro, a bancada do PSOL ocupou o Salão Verde para cobrar uma solução para o assassinato de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes. Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? O deputado Marcelo Freixo também disse que o PSOL irá propor nos próximos dias a criação de uma CPI para investigar a ação de grupos armados, as chamadas milícias, em todo o país. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou a criação de 2 CPIs, de Brumadinho e do BNDES. Os atos foram lidos em plenário e foi aberto um prazo de 48 horas para que os líderes partidários indiquem os deputados que irão compor as comissões. A CPI do BNDES foi proposta pelo deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, e vai investigar empréstimos externos do BNDES realizados entre 2003 e 2015 a países como Venezuela e Cuba, e que movimentaram, segundo ele, cerca de 16 bilhões de reais. Já a CPI de Brumadinho foi sugerida pela deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. A comissão deve investigar as causas e apontar os responsáveis pela ruptura da barragem da mina do Córrego do Feijão, que pertence à mineradora Vale e estava localizada em Brumadinho, Minas Gerais. O rompimento da barragem foi no dia 25 de janeiro e causou a morte de 203 pessoas. Mais de 100 pessoas ainda permanecem desaparecidas. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene pelo Brasil e contra a corrupção. Durante a homenagem, os deputados lembraram o dia 13 de março de 2015, quando milhares de brasileiros foram às ruas vestidos de verde e amarelo pedir o fim da corrupção, como um marco para a mudança nos rumos da política do país. A todo fim de discurso, palmas. A importância da Operação Lava Jato no combate à corrupção foi lembrada durante toda a sessão solene. Para o diretor-geral da Polícia Federal, o resultado positivo da investigação tem um motivo claro. É consequência de vários anos de independência técnica da PF. Sempre tivemos uma autonomia, uma liberdade muito grande para trabalhar, e isso é importante que seja mantido e tenhamos a oportunidade de avançar nesse sentido. O presidente da Associação de Delegados da PF cobrou melhores condições de trabalho para a Polícia Federal. Nós precisamos de condições para o nosso orçamento não sofrer tantos contingenciamentos. Nós precisamos que o diretor-geral da Polícia Federal tenha mandato, que ele seja escolhido pelos seus pares em lista tríplice. Nós necessitamos que os cargos internos da Polícia Federal, todos eles, sejam nomeados por esse diretor-geral. O procurador do Ministério Público, junto ao TCU, defendeu a aprovação do pacote anticrime entregue à Câmara pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a autonomia para os órgãos que atuam no combate à corrupção. Aprovar a reforma dos tribunais de contas, com o fim das indicações políticas, com a fiscalização desses órgãos pelo CNJ, com a autonomia do Ministério Público de Contas para poder atuar livremente sem as amarras dos tribunais de contas. O que a manifestação de 13 de março mostrou? Que o poder vem do povo e emana do povo. Então nós mostramos que nós temos poder. A corrupção é ruim para todo mundo, para a direita, para a esquerda, para o centro, para a justiça, para o parlamento, para o executivo, para o judiciário. Não é este ou aquele partido, esta ou aquela deputada, este ou aquele deputado que combate a corrupção sozinha. Ou nós estamos juntos nesse barco, ou para enfrentar, ou a gente não enfrenta e o barco afunda. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal
a anulação de um acordo da Petrobras com a força-tarefa da Lava Jato. O texto previa a devolução de 2,5 bilhões de reais que foram desviados do caixa da empresa. Segundo Raquel Dodge, os procuradores do Paraná não tinham poderes para atuar no caso. Para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o fundo que a Operação Lava Jato pretendia criar com o dinheiro recuperado nas investigações não tem base legal. Nós entendemos que a criação de um fundo precisaria passar por autorização legislativa, né? Não apenas a criação, mas a execução do seu orçamento. E analisando a peça, o acordo americano, nada diz que há uma obrigatoriedade, um encaminhamento para o Ministério Público, é para o governo brasileiro. E nós entendemos que o governo brasileiro é a União, é ele que foi eleito de forma legítima para executar a reparação, o dinheiro que está sendo devolvido ao Brasil. E também, claro, também pedido ao TCU que avalie a própria conduta dos dirigentes da Petrobras, que também deveriam ter tido um cuidado maior com a sua assessoria jurídica de assinar um documento que, do nosso ponto de vista, não tem base legal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que as investigações da Lava Jato sobre Caixa 2, ligadas a crimes de corrupção, devem ser conduzidas pela Justiça Eleitoral. 6 dos 11 ministros do Supremo votaram pela transferência desses casos para a área eleitoral. Outros 5 ministros defenderam dividir os processos com a Justiça Comum. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. 24 comissões permanentes da Câmara foram instaladas e tem novo presidente, inclusive a CCJ, que vai dar início ao debate oficial sobre a reforma da Previdência. O texto da nova Previdência dos militares deve chegar na próxima quarta-feira. Alguns defendem manter o sistema de aposentadoria deles do jeito que está. Eu volto já. O plenário aprovou o projeto que torna crime a prática de assédio moral no trabalho. Também foi aprovado um projeto que prevê a apreensão de armas de agressores de mulheres. Nossa especialista em plenário, Dini Moraes, acompanhou e explica para você. Esta semana, o plenário aprovou 2 propostas consideradas prioritárias pela bancada feminina para marcar a passagem do Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8. Eu vou explicar para vocês direitinho cada uma delas. Vou começar explicando a proposta que quer apreender armas de agressores de mulheres. Não, isso hoje não é automático e é justamente o que esse projeto quer. Que quando uma mulher vai até uma delegacia para dizer que foi vítima de violência, o delegado ali já faça uma busca para saber se o agressor tem porte ou posse de arma, ou seja, se ele tem arma no nome dele ou alguma arma que não esteja no nome dele, mas seja de outra pessoa que esteja com ele. Se por acaso o agressor tiver alguma dessa situação aí, isso seja comunicado às autoridades e também ao juiz, que vai receber o caso aí em 48 horas, 2 dias. E o juiz, tendo conhecimento dessa informação, o juiz já determine a apreensão da arma, justamente para dar uma segurança maior para a mulher que foi vítima de violência. Isso é bem importante no contexto em que a gente vive, A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017 indica que uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. Boa parte desses assassinatos feitos com arma de fogo. Por isso que esse projeto está sendo considerado um avanço. Metade das mulheres mortas em 2016, assassinadas, foram mortas por armas de fogo. Portanto, essa medida simples de determinar a apreensão da arma de fogo em nome de um agressor vai salvar a vida de muitas mulheres. E esse é um passo muito importante, fruto desse consenso que conseguimos criar aqui no plenário, pelo qual cumprimento e agradeço a todos. Demos um passo muito importante. Um outro projeto que foi aprovado por aqui trata de assédio moral. E esse não beneficia só mulheres, Beneficia homens também. Porque quem é que não conhece aí alguém que tenha tido um chefe que berra o tempo todo, humilha os funcionários ou persegue? Ou até mesmo aquele colega de trabalho que fica menosprezando, isolando, rindo, fazendo chacota com outro colega. Pois é, hoje assédio moral não é crime. E é justamente isso que esse projeto quer. Transformando em crime esse assédio moral que tem que ser repetido, tá, gente? Não é uma ação isolada.
essa ação repetida de assédio moral, de humilhações, de constrangimentos com colegas de trabalho, pode ser punida com até 2 anos de detenção. Detenção não é regime fechado, é regime aberto. E também pode ser convertido aí em ação para a comunidade, pagamento de cesta básica, mas o projeto deixa em aberto para justamente também ser feita ação educativa com o agressor, ou seja, curso, para que ele frequente curso para diminuir raiva ou para que ele entenda a importância de se valorizar as diferenças no ambiente de trabalho, enfim. Apesar de ser um tema super importante, essa questão do assédio moral não foi tão fácil aprovar o projeto, tá? Foram quase 18 anos de tramitação do projeto aqui na Câmara e mais de 4 horas de discussão aqui no plenário. Imagine, por exemplo, ao longo de 1 ano, a mulher sendo apelidada, sendo estigmatizada, sendo xingada, sendo vítima de deboche. Hoje ela não tem proteção penal. Com este tipo penal, ela terá, na realidade, um resguardo para fazer valer a sua dignidade. Estão criminalizando a relação entre empregado e empregador. Com o mínimo detalhe, se sentiu ofendido, não gostou do tom, pode agora virar crime. E como humanos, sim, muitas vezes não nos entendemos. Sim, muitas vezes temos cobranças. Essa é a relação natural de trabalho. Quem estiver muito incomodado, procure outro emprego, vá procurar outro lugar, ou simplesmente denuncie esse chefe que é tão ruim. A gente conversou com o Pedro, que foi vítima de assédio de trabalho. Dá uma olhadinha que aconteceu com ele. Começou assim, proibindo as pessoas de falarem comigo, me sobrecarregava de trabalho, muito trabalho, cobrava meu horário diferenciado dos outros. Enfim, me isolava no contexto geral do trabalho, nas reuniões eu não era convidado. Ninguém fala com você. Se dá bom dia, ninguém responde. Enfim, é uma violência brutal, entendeu? E eu me sentia muito mal, até emagreci. Enfim, isso demorou 1 ano e meio, entendeu? Mas, graças a Deus, é melhor o fim do que o começo. Esse projeto de lei que trata do assédio moral, o projeto de lei que trata da apreensão das armas dos agressores, assim como os outros acordos internacionais que foram aprovados esta semana, todos seguem para o Senado. Se você quiser mais detalhes, dá uma olhadinha no site da Câmara. E na semana que passou, foram instaladas 24 comissões permanentes da Câmara dos Deputados e eleitos os respectivos presidentes. Apenas a Comissão de Legislação Participativa adiou a escolha para a próxima semana. 2 comissões têm um peso maior na análise das proposições. A Comissão de Finanças e Tributação, que avalia se as propostas são viáveis do ponto de vista orçamentário e financeiro, e também a Comissão de Constituição e Justiça, que discute a legalidade e a constitucionalidade de todos os projetos de lei em tramitação. E a primeira decisão do ano da CCJ, neste sentido, vai ser sobre a reforma da Previdência, se a proposta é constitucional ou não. Nas próximas semanas, as atenções da comissão estarão voltadas para a análise da reforma da Previdência. Cabe à CCJ manifestar-se sobre a constitucionalidade da proposta. O deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, foi eleito o novo presidente da comissão com 47 votos. Prometeu diálogo com todos os parlamentares do colegiado e celeridade na votação. Então, nós agora conversaremos com todos os líderes partidários, com o nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bem como com os membros da comissão, para definir um calendário da tramitação da reforma aqui na CCJ e também estaremos dialogando com todos para escolher um relator de consenso para a reforma aqui na CCJ também. Penso em esperar a reforma dos militares para a gente poder fazer um ato do relator. O parecer do relator na questão da admissibilidade na comissão, ele é bastante agilizado, é uma questão de poucas laudas. Então, eu acredito que a maior parte dos deputados aqui na CCJ já tem uma opinião previamente formada sobre o assunto. Então, a questão de designar o relator e ter o relatório é uma questão que não demorará muito tempo, né? É uma questão bastante ágil. A Comissão de Finanças e Tributação tem o poder de arquivar projetos que não têm dotação orçamentária nem fonte de financiamento ou não estão de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O novo presidente é o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná. Já presidiu a Comissão de Agricultura e foi relator da CPI dos fundos de pensão. Aqui nós teremos a responsabilidade de debater a pauta econômica do Brasil.
A pauta econômica é que vai dizer se nós vamos ter mais emprego, renda, se o país vai se levantar ou se nós vamos ter mais problemas. Nós entendemos a necessidade de o Brasil dar certo e eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui, nesta comissão, será o palco dos debates dos temas mais importantes do Brasil. Veja quem são os novos presidentes de 24 comissões da Câmara, incluindo aí a CCJ e a CFT. Felipe Francischini foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Sérgio Souza é o novo presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Antônio Brito presidirá a Comissão de Seguridade Social e Família. Professora Marcivânia, a Comissão de Trabalho. Fausto Pinato ficou com a Comissão de Agricultura. Eli Correia Filho com a Comissão de Viação e Transportes. Félix Mendonça Júnior é o novo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Pedro Cunha Lima vai comandar a Comissão de Educação. Átila Lins presidirá a Comissão de Integração Nacional. Silas Câmara vai presidir a Comissão de Minas e Energia. Bosco Saraiva, a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Capitão Augusto é o novo presidente da Comissão de Segurança Pública. Marco Feliciano, da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Léo Mota vai comandar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Luísa Canziani ficará à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nilton Cardoso Júnior vai comandar a Comissão de Turismo. Fábio Mitidieri presidirá a Comissão do Esporte. Gilberto Nascimento, a Comissão das Pessoas com Deficiência. Hélder Salomão foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eduardo Bolsonaro vai comandar a Comissão de Relações Exteriores. João Maia é o novo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Benedita da Silva foi eleita presidente da Comissão de Cultura. Lídice da Mata ficará com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. E Rodrigo Agostinho vai presidir a Comissão de Meio Ambiente. Como a gente viu, o texto da reforma da Previdência dos militares está previsto para chegar à Câmara na próxima quarta-feira. Mas o assunto já vem movimentando a bancada militar. Diversas categorias que trabalham com segurança pública discutiram num seminário efeitos e alternativas, como, por exemplo, manter o sistema de aposentadorias com as regras de hoje. Promotores, juízes, policiais civis, policiais militares, bombeiros. As categorias são diversas e as dúvidas ainda mais quando o tema é reforma da Previdência. Para os magistrados, um dos problemas é o aumento da contribuição. 40% da renda tributada na fonte, no nosso ponto de vista, é confisco. Para o Ministério Público, o problema é o futuro sistema de capitalização. Qual é o custo da migração de um sistema de repartição para um sistema de capitalização? Não sei, mas o governo precisa mostrar isso para a sociedade. Para os policiais, o problema é outro. A nossa categoria é a única que dá a vida em prol da sociedade. O número de suicídios de policiais, de afastamento de policiais, quem está na linha de frente é o soldado, é o cabo, é o sargento, que está lá e precisa tratar das suas peculiaridades de forma diferenciada. O efetivo é baixo. O desinteresse por causa da violência que o policial sofre também afasta. E se for para o policial ter que trabalhar 40 anos para ter o teto da Previdência, sem a paridade, sem a integralidade, ele vai fazer concurso para uma outra área, né? Você poderá ouvir essas críticas e pensar, ué, mas a Comissão Especial da Reforma ainda nem teve início. É verdade, mas os grupos de interesse já estão se articulando, antes mesmo do início oficial das discussões. Isso porque a Câmara dos Deputados pode ter uma chance para eles, uma chance de serem ouvidos e, quem sabe, de mudar o texto. Nós temos um objetivo claro de fazer um enfrentamento em relação à reforma para os militares e dos policiais. Nós entendemos que a cota de sacrifício que se exige de nós estamos dando já, que é o enfrentamento da criminalidade violenta no Brasil, que tem índice de guerra. Eu defendo a manutenção do texto atual da forma que está para todo mundo. Talvez assim, a manutenção do texto atual não seja o ideal, porque todos nós vamos ter que dar a nossa cota de sacrifício. Nós não temos como fugir disso. Na semana que passou, a tradicional campanha da fraternidade, que a Igreja Católica realiza todos os anos, ganhou uma sessão solene da Câmara. Em 2019, o tema escolhido para a campanha passa pelo trabalho do Legislativo. É fraternidade e políticas públicas. A sessão solene começou com a exibição de um vídeo que trazia a mensagem do Papa Francisco.
Coinvolgersi nella politica è un obbligo per um cristiano. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recebeu 98 sugestões de temas para a campanha da fraternidade deste ano. Dioceses regionais e órgãos governamentais, como Polícia Rodoviária Federal e Ministério do Trabalho, enviaram ideias. 7 foram selecionadas e, depois de um amplo debate, venceu o tema Fraternidade e Políticas Públicas. A fraternidade e a sororidade que fazem com que nos vejamos a todos e todas como irmãos e irmãs, devem fomentar solidariedade, justiça e liberdade no cotidiano de ações em favor do próximo, sobretudo os que mais necessitam e têm dificuldades de agir sozinhos. Os mais pobres, as crianças e os jovens, os marginalizados e menos favorecidos, os que sofrem discriminação e os que são minorias étnicas, religiosas, sociais, vítimas de preconceitos e estigmas, a todos devendo ser garantida liberdade de expressão e de opinião, inclusive quanto às opiniões das quais discordamos. O deputado Diego Garcia, um dos autores do pedido para a realização da sessão solene, acredita que os parlamentares devem mudar a pergunta que fazem antes de aprovar um determinado projeto. Uma das perguntas que sempre fazemos é: qual é o impacto econômico dessa medida? No entanto, acredito que precisamos mudar o paradigma para uma perspectiva da família, de modo que os formuladores de políticas passem a se perguntar: qual é o impacto dessa política para as nossas famílias? Sejamos coerentes, não só divulguemos a campanha da fraternidade, mas façamos do nosso voto, da nossa ação, algo de concreto de acordo com os ensinamentos colocados aqui. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!